Estamos de volta e a gente vai direto a Brasília conversar hoje com a Larissa Carvalho, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB e traz pra gente as principais notícias da igreja no Brasil. É com você, Larissa. Olá, começa agora o boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. E nesta semana, de 21 a 23 de novembro, o Conselho Permanente da CNBB se encontrou aqui na sede da instituição em Brasília para sua última reunião de 2023. Ao longo dos 3 dias, os bispos participaram de momentos de reflexão sobre o tema central da 61ª Assembleia Geral da CNBB, a ser realizada em abril de 2024 em Aparecida, São Paulo. Também estiveram na programação as análises de conjuntura social e eclesial, bem como discussões sobre a campanha da Fraternidade 2025 e a programação a nível nacional do Jubileu de 2025. Na reunião, os prelados tiveram a oportunidade ainda de partilhar as experiências vivenciadas na 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada em outubro no Vaticano, e compartilhar informes sobre os regionais e as comissões episcopais. O arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, o Dom Jaime Spengler, salientou a importância do Conselho Permanente como órgão deliberativo, eletivo e diretivo da CNBB. Vamos conferir um trecho. Abaixo da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos, nós temos o Conselho Permanente. O Conselho Permanente tem a missão de acompanhar e, ao mesmo tempo, avaliar as diversas iniciativas aprovadas pela Assembleia Geral e que precisam ser aplicadas ao longo do tempo após as assembleias. Por isso, ao longo do ano, nós nos reunimos algumas vezes, tentando dar encaminhamento às diversas iniciativas e, ao mesmo tempo, avaliar aquilo que já foi feito, em vista, claro, sempre da evangelização. Ainda durante a reunião do Conselho Permanente, na quarta-feira, dia 22 de novembro, os bispos participaram de um momento celebrativo por ocasião da campanha da evangelização 2023. A campanha desse ano tem como tema Em Belém, Casa do Pão, Deus nos faz irmãos, e anima a caminhada do Advento com ações a partir dessa semana. Na sede da CNBB, os bispos cantaram o hino da campanha e montaram o presépio. Ao final, fizeram uma oração encerrando o momento celebrativo. Mais informações estão em nosso portal. E o quarto encontro da série de lives sobre os materiais da campanha da Fraternidade 2024 aconteceu na quarta-feira, dia 22 de novembro, e apresentou o subsídio Retiro Popular Quaresmal, material que conta com sugestões de orações e ações pessoais diárias, bem como encontros comunitários semanais de oração e reflexão, com meditações guiadas pelo tema e lema da CF, Fraternidade e Amizade Social, e vós sois todos irmãos e irmãs. O assessor do setor de campanhas da CNBB, o padre Jean Paul Hansen, participou da live que foi mediada pelo social media da CNBB, Paulo Augusto Cruz. A live pode ser assistida no canal da CNBB no YouTube. E você pode conferir também no portal da CNBB. Líderes da Igreja Católica se reúnem em Brasília para a agenda de incidência em defesa da Amazônia e do equilíbrio climático. Saiba quais são os compromissos do Papa Francisco para a primeira quinzena de dezembro, incluindo as ações do início do Advento. CNLB divulga subsídio com roteiros para reuniões e celebrações. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as novidades da CNBB acessando o nosso portal ou pelas nossas redes sociais. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Obrigado, Larissa. Domingo que vem nós voltamos com novas informações diretamente de Brasília. E agora você acompanha mais um episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, que é apresentado pelo padre Marcos Vinícius, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Olá, meus queridos irmãos e amigos.
do programa Conhecendo a Fé Católica. Chegamos ao final de novembro e com ele também o término do ano litúrgico, que recebe o seu cume com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Esta solenidade surge através da encíclica Quas Prima, promulgada no dia 11 de dezembro de 1925 pelo Santo Padre Pio XI. Qual contexto histórico ele então decide escrever e apresentar não somente à Igreja Católica, mas a toda a humanidade tão importante documento? Havia um grande espírito belicoso entre as nações. As relações internacionais entre as sociedades e os estados se encontrava naquele tempo um tanto deteriorada. E assim, crescendo contra a fé católica e a liberdade religiosa, um forte espírito ateísta e laicista na opinião pública. Mediante a ponderação de suas orações e a observação dos fatos, com um juízo muito sereno, o Santo Padre Pio XI decide convocar esta proximidade, seja da sociedade, de todo o mundo, e ao mesmo tempo recordar aos homens de boa vontade o reinado de Jesus Cristo como Rei e Senhor do Universo. Um reino de amor, de serviço. Cristo, que nunca, sendo Deus, se utilizou de qualquer tipo de potestade humana para prevalecer-se sobre os demais. Um rei cujo trono foi a cruz, o cetro a misericórdia, a coroa tecida de espinhos que lhe machucaram como machucam até hoje os nossos pecados. Um rei para todos, por isso o reinado de Cristo como Rei do Universo. Nesse contexto do 11 de dezembro de 1925, Santo Padre Pio XI recorda o 16º centenário, então, do Concílio de Nicéia, que afirma como dogma de fé, verdade imutável, o quanto o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho, possuíam a mesma substância, o que rezamos no credo niceno-constantinopolitano, consubstancial ao Pai, quando faz-se a referência a nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, o Concílio de Nicéia, que acrescenta a fórmula do credo: e o seu reino não terá fim. Aproveitando todo esse contexto histórico, em que o antropocentrismo violento contra a capacidade de abertura da alma humana a Deus, que é Pai e Criador, o Santo Padre nos recorda que a missão de Jesus Cristo foi a de instaurar esse reino na terra e de, ao mesmo tempo, renovar todas as coisas no seu amor. Por isso, o amor de Cristo nos uniu. Desta forma, meus queridos irmãos e amigos, que vemos o quanto é necessário nos tempos atuais de perseguição religiosa, de a defesa cega e passional de um ateísmo que não somente afronta, mas confronta a possibilidade de todo ser humano crer com liberdade, nós invocarmos a Cristo como Rei do Universo. O Senhor presente estava com o Espírito Santo no momento em que o Pai criava o mundo. E desta maneira, precisamos entender que participar do reinado de Cristo é dizer ao Pai e é dizer ao Espírito Santo que nós queremos viver a imagem e semelhança da qual fomos criados. Queremos ser homens e mulheres que falam com Deus, escutam a Deus e sempre
testemunham a Deus. O mundo necessita de testemunhas. O testemunho é um verdadeiro unguento do poder de Deus na face da terra. O testemunho emudece armas, o testemunho emudece mentiras, o testemunho emudece guerras. O testemunho une o que está dividido. Mas a quem irei testemunhar? Aquele que explica ao homem quem ele é, o próprio Jesus Cristo. Por isso, Rei e Senhor do céu e da terra. Meus queridos irmãos e amigos, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo nunca passará. Vejam quantas monarquias, quantas dinastias, impérios ruíram. E Cristo permanece gloriosamente reinante no coração de todo homem e de toda mulher que diz sim à vida, ao amor, à verdade e são instrumentos de esperança para aquele que se encontra ao lado. Isto nos dá um grande bálsamo. Isso nos dá um verdadeiro lenitivo a como viver no meio da sociedade que não se preocupa mais em escutar ou falar com Deus, mostrando que a nossa capacidade de evangelização deve ser criativa, abraçando como Cristo nos abraçou. Deve ser ainda mais forte na caridade que Cristo instaurou, sendo verdadeira não simplesmente naquilo que exijo, mas no exemplo que arrasta. É assim, meus queridos irmãos, que nós recordaremos a sociedade odierna, que o homem, constituído em corpo e alma, pode cuidar muito do corpo, de sua estética e de sua imagem, mas se a alma tiver vazios e longe de Deus, sempre o coração estará inquieto, como também disse Santo Agostinho nas suas confissões. Fizeste-me, Senhor, para ti, e o meu coração estará inquieto, enquanto não repousar em ti. Deus lhes abençoe. E você, aí da sua casa, pode sugerir também qual tema gostaria que fosse abordado aqui no nosso quadro. Para isso é muito simples, basta acessar o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ou pelo nosso perfil em @palavrasdevida.arquirio, que aparece agora aí na sua tela. Através dessas duas redes, você pode encaminhar a sua sugestão pelo direct. E agora vamos assistir ao quadro de encontro, que é o espaço para que você, espectador que nos acompanha, possa partilhar também as suas histórias ou alguma curiosidade sobre a nossa igreja que é tão rica. O tempo do Advento é um tempo de espera, um tempo em que nós nos associamos à imagem da Virgem Maria grávida, que espera o Senhor, que se prepara para receber o Salvador. É um tempo também em que nós renovamos a nossa esperança. O tempo da espera, o tempo da esperança, o tempo de aguardar a vinda do Salvador. E nesse tempo do Advento, nós sempre fazemos uma dupla reflexão. Se por um lado, nós lembramos do Salvador que nasceu, da Virgem Maria, foi colocado numa manjedoura, e nós nos preparamos no Advento para celebrar a grande festa do Natal, por outro lado, nós nos recordamos que esse Senhor que veio, Ele vai voltar. Então renovamos desta forma uma nova espera, a espera pela segunda vinda do Salvador no último dia, em que todo cristão deve estar preparado. É um tempo de renovar a esperança, é um tempo de que a nossa fé possa ser amadurecida para que possamos nos encontrar com o Salvador, nos encontrarmos com Cristo, à medida que nós nos alegramos, porque o Senhor já cumpriu a promessa da sua vinda, o Senhor vai cumprir
novamente a sua promessa para que nós possamos nos reencontrar com Ele. Assim é a vida do cristão, e o tempo do Advento quer renovar no nosso coração alegre esperança. O cristão tem muito com o que se alegrar, e o tempo do Advento vem nos trazer e relembrar essa perspectiva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora é hora de informação e utilidade no Palavras de Vida. É a vez do quadro Geral na Rede. É chamar a atenção da cidade, da população, sobre as graves injustiças que ocorrem na cidade e também no país e no mundo, né? Porque são seres humanos iguais a nós, né? Que por uma razão ou por outra acabaram perdendo a sua família, perdendo a sua casa e vivendo em situação de vulnerabilidade. A maioria deles morando na rua, né, debaixo das marquises, dormindo, e sem um lugar fixo para ficar. Por isso a igreja procura pensar sobre isso. Tivemos a semana toda, são 20 anos, a semana de reflexão sobre a questão social, e o Papa tem agora o 7º Dia Mundial dos Pobres, para que nós não desviemos dele nosso olhar, para que a gente possa ver justamente essas várias situações e, além de minimizar as questões, nós possamos também trabalhar para que seja diferente no futuro. Nós minimizamos, seja atendendo o café da manhã, o almoço que teremos hoje, a ação social, da questão do banho. E não só nós aqui na Catedral, mas também são várias comunidades pastorais, novas comunidades que tem. E ao mesmo tempo nós pedimos para que seja resolvido, para que haja uma justiça maior. Ao celebrar o 7º Dia Mundial dos Pobres, nesse domingo, nós nos perguntamos, meus irmãos e irmãs, nós enquanto cristãos, enquanto igreja, recebemos tantos dons para serem multiplicados, cabe a nós justamente fazer um grande exame de consciência nesse final de ano de uma especial com relação à justiça social, que é consequência da nossa vida de evangelho, da palavra de Deus em nossa vida. Como nós temos nos empenhado para que as pessoas sejam tratadas com mais dignidade. E o Palavras de Vida vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem muita música e uma mensagem especial do arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. A gente espera você, não saia daí!